Olá, referenciadores do Brasil, eu sou o Steve e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme Bright, lançamento aí da Netflix que saiu no dia 22, estrelando o Will Smith. Vamos falar tudo sobre o filme, vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu, corre lá na Netflix, assiste, depois volta. E não se esqueça também já de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever se você ainda não for inscrito e seguir a gente nas nossas redes sociais que não tá aparecendo aqui embaixo. Então, vamos pro vídeo. Bright basicamente é uma história sobre Los Angeles numa versão da realidade onde orcs, elfos, fadas, centauros e outras criaturas mitológicas existem. É basicamente o que aconteceria se o mundo de Senhor dos Anéis evoluísse até as nossas sociedades de hoje. Nesse mundo, os orcs eles são completamente marginalizados, eles vivem em condições sociais piores, têm os piores empregos, são os mais marginalizados, os mais criminalizados, vão mais pra cadeia e os mais perseguidos pela sociedade. A comunidade orc está tentando se recolocar no mundo e, como parte de um programa de inclusão, um orc vira policial. Ele é parceiro do Will Smith e os dois estão trabalhando juntos. A gente tem um caso já anterior à história que está acontecendo no filme, que um orc tentou balear o Will Smith, mas o Will Smith não morreu porque ele estava de colete. E o policial parceiro dele, o orc, foi atrás do cara, mas ele não conseguiu prender o atirador. Então ninguém sabe se o atirador realmente escapou dele ou se ele está acobertando o cara porque orcs são bros. No meio dessa zorra toda, eles vão atender um chamado num lugar meio barra pesada, só que eles descobrem que ali eles estavam escondendo uma varinha mágica e uma elfa. Varinhas mágicas nesse mundo são itens totalmente poderosos. Se você não for um Bright, que é alguém que é capaz de dominar a magia, você toca na varinha mágica e ela vai explodir você, vai fazer uma merda com o Pelota Federal. Só que elas também podem conceder desejos, então são itens muito valiosos. O Will Smith, quando ele encontra a varinha mágica, ele fala: não, a gente tem que entregar isso pros federais, essa varinha mágica tem que ser mantida em segurança, não pode cair em mãos erradas. Mas os policiais que estão junto com ele falam: não, cara, a gente vai vender isso no mercado negro, essa varinha pode valer milhões, a gente pode ganhar muito dinheiro, a gente pode aposentar mais cedo. E aí ele luta contra os caras, só que as gangues que estão em volta percebem que, porra, tem policial atirando um no outro num lugar onde tinha magia, então deve ter uma varinha mágica lá, então eles vão atrás do Will Smith. Gangues de humanos, gangues de orcs, todo mundo vai atrás deles. No meio disso tudo parece que tem uma profecia envolvendo essa varinha mágica. E é basicamente o Will Smith, o orc e a elfa tentando sobreviver, tentando lutar contra as gangues nesse mundo. E assim, tem muita gente já malhando o filme, tem muita gente falando um monte de coisa. Eu gostei. Eu achei que o filme tem um conceito muito interessante, você misturar Senhor dos Anéis com filme policial. O roteiro e a direção são do David Ayer, que é um cara que é conhecido pelos filmes policiais. Ele dirigiu também Fury, que concorreu ao Oscar, aquele filme sobre os tanques de guerra, que é muito interessante. Ele é o roteirista de Dia de Treinamento, que é um filme só sobre a polícia. Ele dirigiu um filme com o Jake Gyllenhaal e o Michael Penha, que eu não tô me lembrando o nome agora, que também é só sobre a polícia. Ele tem vários amigos na LAPD, na polícia de Los Angeles. Então é um assunto que ele entende bastante. E misturar com fantasia dá uma coisa muito bacana. Ele dirigiu Esquadrão Suicida também, e visualmente esse filme lembra muito Esquadrão Suicida. A fotografia, o uso dos efeitos especiais. Tem muita coisa que você vê que tem mais ou menos a mesma cara do filme. Até alguns atores se repetem além do próprio Will Smith. Eu acho que o conceito do filme é muito bom. Eu acho que ele tem coisas visuais muito bacanas. Tipo, logo no começo tem uma cena com um rap que você vê os orcs trabalhando. Você vê que a polícia montada ali são centauros. Eu achei essa uma sacada visual muito interessante. Mas ele tem algumas coisas que eu acho que ele poderia se empenhar mais, porque o filme ele acaba sendo muito vago. Eles ficam referenciando muito em conversas e tal, por exemplo, que houve uma guerra há 2000 anos atrás, que é por isso que os orcs são odiados, que tem um elfo negro que tentou fazer uma grande maldade, que os 9 exércitos se reuniram, mas isso nunca é muito explicado. Eu acho que o filme ele se prejudica com a lore não ser meio jogada, não ser muito mais bem trabalhada. Ele poderia se beneficiar muito mais se você soubesse exatamente o que aconteceu há 2000 anos atrás, qual é a profecia que está acontecendo agora, essas coisas todas. E não precisava nem ser uma cena de flashback estilo Senhor dos Anéis, mas, por exemplo, eles começam com um rap. Poderia muito bem ter alguém cantando um rap falando o que aconteceu há 2000 anos atrás. Já que eles estão juntando filme policial com fantasia, nos filmes de fantasia você tinha os caras lá, os trovadores, que ficavam contando as histórias dos grandes aventureiros. Pega um cara pra cantar um rapzão. Além disso, tem coisas que eu acho que ele poderia ter trabalhado melhor. Por exemplo, se tem orcs, humanos e elfos nesse mundo, o mundo não seria exatamente igual ao que é hoje em dia. Você pega, por exemplo, Watchmen. Tem super-heróis e o mundo ele é relativamente parecido o suficiente com o nosso mundo pra gente entender mais ou menos como ele funciona, mas ele não é igual. Teria que ser mais ou menos a mesma coisa. Um exemplo, a cidade onde eles moram ainda é Los Angeles. No mundo onde existe magia, onde existe dragões, onde existe elfos, eu duvido muito que existiria a religião cristã que tem hoje em dia. Então a cidade se chama Los Angeles, eu acho meio forçado. Tem uma hora também que o Will Smith faz referência a Shrek. Eu não acho que num mundo onde existem orcs de verdade, existem fadas, onde existem criaturas mágicas, um filme que nem Shrek existiria. Ou então seria um documentário. Uma coisa que eles poderiam ter estabelecido melhor também é que tem uma hora que tem uma panorâmica de Los Angeles e tem uma porra de um dragão voando. E assim, de novo,
você deixou tudo muito vago, então não fica muito claro. Se é um dragão tipo dos filmes de fantasia que dragões são bestas irracionais, um dragão voando no céu de Los Angeles seria um problema do cacete. Se os dragões são que nem outros tipos de fantasia que eles têm consciência, seria bom você estabelecer isso, senão eu só vou pensar, puta que pariu, tem um dragão voando, o que está acontecendo? Isso seria muito fácil dele falar, por exemplo, houve a Batalha dos 9 Exércitos. Ele poderia falar, um dos exércitos era dos dragões. Os dragões são seres inteligentes. Eles não querem atacar os humanos porque a gente tem um acordo de... não sei. Mas enfim, seria muito simples você explicar isso com mais diálogos. É de novo que eu falei. Quando a lore fica muito aberta, o roteiro parece furado. A premissa é muito interessante, os efeitos especiais são muito interessantes, e as cenas em que são eles fugindo das gangues, os tiroteios, a dinâmica entre os dois policiais, eu acho que isso funciona muito bem. E quando é essa coisa mais pé no chão, casada com a fantasia, eu acho que funciona muito bem também. Mas quando ele começa a tentar expandir muito, sem ter explicado as regras desse mundo, tudo parece muito furado. Tem uma hora também que aparece uma elfa, que ela tá toda presa na parede, nos negócios mágicos, metade do corpo dela não tá mais lá, mas ela ainda meio que tá viva, parece uma coisa quase Ghost in the Shell. O Will Smith olha e fala, nossa, isso é claramente uma magia, mas por quê? Existem feitiços que podem fazer isso? Isso é uma coisa que claramente mágica faz. De novo, é um problema que você não estabeleceu as regras do mundo. Falta explicar, falta mais coerência. Eu gosto também da solução da varinha mágica, é uma coisa interessante. Não é que nem Harry Potter, que é só um item pra conduzir magia, mas é sim um item que é mágico por si só. Ele transborda a magia, ele brilha quando ele tá em contato com as coisas. Ele tem feitiços que ele não pode chegar muito longe do portador. E o portador é um dos vilões, que é interpretado pela Noomi Rapace. Ela tá com outros 3 elfos que eles todos estão atrás dessa varinha pra trazer de volta o elfo negro. E eu gostei deles, eles são vilões muito interessantes porque eles são aquela ameaça implacável, eles são quase os exterminadores do Exterminador do Futuro. É foda pra caralho matar eles. E eles matam tudo que tá perto deles. Ele consegue estabelecer muito bem visualmente quais são as vantagens e desvantagens de cada raça. É quase um jogo de RPG. Os orcs, eles são os tanques, eles são aquelas coisas que são grandes, pesadas, eles são meio lentos, mas eles aguentam porrada e eles dão uma porrada doída. Os elfos já são os bichos piruleta da parada, eles pulam, dão cambalhota, são mega ágeis, sabem trabalhar muito bem com lâminas e são difíceis pra caralho de você conseguir deixar um parado pra você matar. E os humanos são aqueles caras que pulam os oceanos, que usam racismo, que fazem aquela parada toda gostosa, né, que dão tiro uns nos outros, é aquela coisa boa. Eu acho que esse roteiro, ele deixa muitas coisas abertas, ele teria que explicar melhor a lore, mas eu acho que as cenas de perseguição são muito boas, as cenas de ação são muito boas, as soluções visuais são muito boas. O arco de personagem do Will Smith, principalmente, eu achei muito interessante. Eu acho que ele deixa coisas muito boas ele deixa sementes plantadas muito interessantes para uma sequência, se eles quiserem continuar. E eu acho que tem potencial, acho que ela só precisa de um tratamento de roteiro. Até faria mais sentido agora que o Will Smith já acredita mais nas paradas, ele chegar pra alguém e falar, porra, eu tô acreditando que tem profecia, que tem um caralho, então me explica, o que tá acontecendo? Quais são as regras? Seria muito fácil deles corrigirem esse erro na continuação. Eu acho que eles podem continuar, mas pelo que a gente tem agora, ele é um filme que ele tem muitas falhas sim, ele falta explicar muita coisa, tem algumas decisões de roteiro que não são muito boas, falta um pouco de equilíbrio, porque os vilões que eu achei mais interessantes, eles ficam um pouco apagados em um momento no filme, mas ainda assim eu acho que ele vale o seu tempo, eu acho que ele é muito interessante, eu acho que ele tem coisas muito positivas, então eu vou dar um 6 de 10 pra ele. Ele não é aquele filme muito bom, não é o melhor filme do ano, mas também não é uma porcaria. Ele é um 6 de 10 que ele ganha pontos pela inovação, pela criatividade. Então eu acho que vale a pena conferir, eu acho que vale a pena a Netflix investir nessa ideia. Só tem que trabalhar um pouco mais no roteiro e nas regras do próprio mundo que eles estão criando. Então é isso, galera, esse foi mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo se você ainda não for inscrito, de clicar no sininho para receber as notificações, de acessar a nossa página nas redes sociais que vai estar aparecendo aqui, de clicar no nosso site de referência nerd.com. E é isso, fiquem com essa referência.